Então vamos lá. O naipe de copas, ele está ligado ao mundo interno, ao âmago, o que se passa dentro das emoções, os sentimentos, os desejos da pessoa, do consulente ou de quem o consulente deseja saber. E as cartas vão mostrar quais são esses tipos de emoções, de desejos, de sonhos, de sentimentos, se são bons ou ruins, se são que se estão de acordo com o que o consulente deseja, que o outro sinta por ele, né, ou se são meros devaneios do consulente, enfim. E quando a gente fala do naipe de copas no plano das realizações, das conquistas, como copas é o elemento água, ele vai estar diretamente ligado àquilo que não é racional e aquilo que não é material. Então, quando sai um naipe de copas, uma carta do naipe de copas, sobre uma pergunta a nível material, quer dizer que ainda tem muitos desejos, sonhos em relação àquela questão, mas são apenas promessas, ou, dependendo da carta, né, se for uma promessa inválida, uma promessa negativa, ou uma promessa muito positiva, mas ainda assim são promessas, né, que vão trazer aquela energia emocional ou sentimental na vida do consulente. O naipe de copas, ele vai trazer, então, emoções, sentimentos e desejos dentro desses significados dessas palavras, que são felicidade, alegria, amor, ódio, fluidez, sensibilidade, intuição, sedução. Ele também é um naipe que fala da fertilidade, da abundância, pode trazer energia de fertilidade no sentido de gravidez, dependendo da carta, né? Dependendo do número, da numeração do arcano, das vocações, vocação também está ligada ao amor, de romance, do feminino, da energia receptiva do feminino, né? Emocional, intuitiva, criativa. Então, tudo isso está dentro do universo do elemento água, que está voltado para o naipe de copas. Afrodite, no tarô mitológico, é a deusa que rege essa carta. Ela está simbolizando aí essa energia do amor. Ela que é a deusa que nasceu das águas espumantes, né? Que é a força ativa responsável pela lenda romântica de Eros e Psique. Então, o as de copas, ele vai trazer energia de explosão emocional. O as de copas é como se fosse o início de algo emocional, de alguma emoção, de algum amor, a semente de um desejo, o potencial para o amor, né, vindo aí, dependendo da carta que acompanha, para a gente saber se é uma ilusão ou se realmente é algo verdadeiro. Mas é uma semente. Ela vem como uma explosão, com muita força, um resgate das emoções. Porém, é o início, né? O as, todo as, que é na verdade o número 1, né, de cada naipe, vai falar daquilo que está começando, do início das energias, da manifestação das energias de cada naipe. E aqui, como a gente está falando do naipe de copas relacionado ao elemento água, que está muito voltado para essa questão das emoções, do amor, do romance, sejam emoções positivas ou negativas, né, no sentido assim, na verdade a gente sabe que numa visão mais holística, não tem essa de emoções positivas ou negativas, né? Mas a gente fala em termos de polaridade, aquelas que são mais voltadas para as sombras e aquelas que são mais voltadas para a luz. Aquelas que são utilizadas para limpar o ser humano, para evoluir. Porque as emoções, gente, estão voltadas para o elemento água
porque elas vêm do feminino. O feminino é energia, né? Não tem racionalidade. Então, quando a gente sente algo, a gente sente porque vem, brota da gente. Não é algo que a gente pensa, vou sentir isso. Tudo bem que dentro da magia, dentro das terapias, a gente consegue até trabalhar alguns sentimentos, algumas emoções, alguns desejos que podem estar distorcidos ou que podem estar escondidos em nós, ou algo do tipo. Mas, naturalmente, as emoções e os sentimentos não são racionais. E o As, no tarô de Waite, mostra mãos segurando uma taça em abundância, né? Como se fosse uma fonte transbordando água. Então é um símbolo de abundância, de felicidade, né? De riquezas, a nível emocional, a nível sentimental. No sentido do conselho, essa carta, né, o As de Copas, vai aconselhar a pessoa a buscar a harmonia das suas emoções, buscar os seus desejos, a sua felicidade, aquilo que ela almeja. Além dos atributos da carta, né? Felicidade, amor, criatividade, fertilidade, né? Se sentir realizada emocionalmente. E é uma carta muito ligada aos poderes do feminino, né? Sensibilidade, intuição, sonhos, visão, espiritualidade, arte. Então, tudo isso vai entrar como conselho. Claro, dependendo da pergunta, a gente vai direcionar algumas palavras mais específicas, né? Não quer dizer que a gente vai usar todas essas palavras, não. É aí que entra a interpretação e a intuição na hora de ler as cartas e saber exatamente qual carta ou qual palavra você vai utilizar para expressar aquilo que você conseguiu sentir, né, durante a leitura. O naipe de copas número 2, né, o 2 de copas, ele vai trazer as seguintes palavras como significado: união, reciprocidade, amor, atração, encontros. Pode ser também integração do feminino com o masculino. Não precisa ser exatamente uma carta de amor romântico. Pode ser uma união de negócios, pode ser uma sociedade, um acordo, né? No tarô mitológico, aqui vai mostrar o encontro inicial entre Eros e Psique. Então, no tarô mitológico, existe uma palavra a mais como simbolismo, né, dessa carta, que é a palavra libertação, porque quando Psique estava aprisionada, Eros ele foi designado para sacrificá-la. Só que ele acabou sendo picado pela própria flecha e resolveu resgatá-la. Então, é uma carta de resgate, de libertação no tarô mitológico. Já no tarô de Waite, vocês podem ver duas pessoas, né? Aqui pode ser um homem e uma mulher, podem ser dois homens, podem ser duas mulheres, mas aqui está representando os dois sexos, né? O feminino e o masculino, segurando duas taças, dois cálices, representando o naipe de copas, em comunhão, né? Unidos ali pelo mesmo desejo, se igualando em relação aos sentimentos, né? Se equiparando ali em relação aos desejos, às vontades, os ideais. Só que Eros pede à Psique uma promessa, para ela prometer que não olharia para a face dele, porque ele é um deus e ela é um ser humano. Então ele pediu para ela não olhar para a face dele, porque senão ela ia descobrir que ele é um deus.
A nível psicológico, essa é uma carta que mostra como que acontece o processo da gente se apaixonar pelo outro. A gente se apaixona pelo outro quando a gente não conhece o outro e projeta a nossa própria imagem no outro. E, na verdade, a gente está apaixonado por nós mesmos, pelas nossas características, a nossa imagem, na verdade, né? A imagem que a gente projeta no outro, inconscientemente. O conselho do 2 de copas é ser sincero, né? Ser verdadeiro, buscar amizade e afeição pelo próximo, ou a união, o amor, buscar essa integração com o masculino e o feminino, ou simplesmente essa união, que seja união entre amigos, seja união de negócio, seja união de amorosa, enfim. Buscar essa união, essa afeição e amor ao próximo. O 3 de copas, ele vem com as palavras, né, o significado de celebração, amizade, união, sociabilidade, né, uma ligação com o meio social, uma aproximação com o social, prosperidade, alegria, acordos. Pode ser também esses acordos, casamento, namoro ou uma sociedade, provavelmente entre amigos ou pessoas afins. Pode ser filhos. No tarô de Waite, essa carta mostra 3 pessoas brindando, né? Brindando ali com as 3 taças, num momento de celebração, de alegria. Então é uma carta que traz essa energia de celebrar a alegria, celebrar algo que foi conquistado, né? Pode ser também uma carta de diversão, de tipo assim, vou comemorar, vou aproveitar a vida, vou me sociabilizar, entrar em contato com os amigos, né? Como também pode ter essa energia dos acordos, sejam eles a nível amoroso, ou a nível profissional, a nível dentro das amizades. Alívio, prazer, solução dos problemas, boas notícias, boa relação com o trabalho, novas parcerias de negócio, novos laços, convites. Agora, no tarô mitológico, essa carta também tem um adicional que é no trabalho, ou principalmente no trabalho, mas isso pode ter relação com outra área da vida. Quer dizer que você não sabe de tudo que está envolvendo aquela questão. Não significa que seja algo ruim, aquilo que você não sabe, mas que existe algo a mais para ser descoberto. Por quê? A carta é uma carta que vocês podem ver que ela é noturna, né? Aí mostra Psique, o casamento de Psique com Eros. Mas está de noite. Isso significa que a escuridão noturna não está revelando tudo o que as pessoas precisam saber, o que envolve toda essa questão. No caso da mitologia de Eros e Psique, a gente vai ver nas próximas cartas o porquê que tinha algo a ser revelado, né? O conselho do 3 de copas é aceitar aquilo que a vida está oferecendo, né? Se por acaso você aceitar, ou se você receber convite, uma proposta, então quer dizer que ela é bem-vinda de acordo com o significado dessa carta. E ser otimista, né? Buscar essa alegria, essa celebração da vida, buscar se sociabilizar mais, aceitar convites, buscar o prazer de viver, buscar se divertir, porque às vezes pode ser uma carta que está saindo para uma pessoa que está assim, nossa, eu quero o novo na minha vida, eu quero a alegria de viver, mas ela só fica dentro de casa e não consegue buscar nenhum prazer no seu dia a dia. E às vezes ela precisa se sociabilizar, ou às vezes ela precisa
sair para se divertir ou buscar uma diversão, mesmo que seja em casa, mas buscar uma forma de se divertir, sentir prazer, de sentir alegria. O 4 de copas, ele vem com a energia da insatisfação, do desânimo, do tédio, da mesmice, e vem com questionamentos, né? Por que que minha vida está assim? Nossa, mas está tudo muito parado. Eu gostaria que fosse um pouco mais movimentado. Então também traz energia de estagnação ou de conformismo, necessidade de renovação por causa dessa estabilidade do número 4, né? O 4 ele é um número que traz energia de estabilidade porque ele forma o cubo. E o cubo está totalmente voltado, ligado à energia do concreto, daquilo que é realizado, que é concretizado, né, no mundo material. Então, imagina, a pessoa acaba de casar, no caso de Eros e Psique. Acaba de casar e consegue aquela tão desejada estabilidade. Só que chega um ponto na estabilidade em que as coisas começam a se repetir, ficar na mesmice, e a pessoa começa a questionar, né? Nossa, mas tá tão chato, tá tão enfadonho, tô precisando de coisas novas. Só que é uma visão meio estreita da realidade, né? A pessoa foca na estabilidade, que é a realização que ela desejava, na estabilidade porque as coisas parecem estar paradas. Então a pessoa pode parecer que está cansada, né? Mas na verdade, você pode ver aí no tarô de Waite, essa carta mostra um homem sentado, de braços cruzados, olhando para as 3 taças que estão à frente dele. E olhando de forma bem desanimada. A verdade é que essa outra taça, que tem essa mãozinha, né, ela na verdade é como se ela tivesse um pouco, não tão visível assim. Não que ela esteja escondida, mas não está tão visível assim. A pessoa está focando naquela energia que parece estar parada, mas existe um outro sentido por trás dessa taça que está flutuando, que a pessoa não está dando valor. A pessoa não está valorizando aquilo que ela tem, que está dentro da estabilidade, e está focando só naquilo que já conquistou e que já não. A pessoa já não está mais tão satisfeita assim com a sua realização. No tarô mitológico, o 4 de copas ele está representado por Psique no centro e suas 2 irmãs ao lado. São irmãs invejosas, né? Vocês podem ver aí atrás. O mar está muito calmo, né? Ou seja, aquela coisa muito parada, enfadonha. E as irmãs invejosas começam a sussurrar para a irmã coisas que a fazem questionar a respeito do seu noivo, né? Do seu marido. Porque elas começam a indagar. Uai, Psique, por que você não pode ver seu próprio marido? Por que ele sempre tem que se esconder de você, né? Ele tem que ficar sempre atrás, nas sombras, não pode ser visto por você. Vai que ele é um monstro terrível, um homem horroroso. E aí Psique começou a ficar com aquela energia de insatisfação, questionando a sua estabilidade, né? Questionando aí uma certa desconfiança do marido, mas também é uma carta que traz energia de inveja, de ciúme, de falsas amizades ou de amizades interesseiras e invejosas, porque são pessoas que, dependendo do contexto da pergunta, quando sai essa carta, pode falar de pessoas ao redor que querem, que almejam aquela realização que o consulente fez, que o consulente conquistou, mas não consegue, às vezes nem por mal, sabe? A pessoa às vezes nem tem consciência que na verdade está com inveja e começa a conversar com
com o consulente, a falar, a demonstrar coisas, para mostrar algum defeito ali no que a pessoa tem, no que a pessoa conquistou. Então, nesse momento, o ideal é não dar ouvido às pessoas que podem questionar, né, de alguma forma a vida do consulente, que pode não ouvir conselhos no momento, principalmente se for de pessoas que você já desconfia de alguma forma, né, que possa estar emanando alguma inveja, algum ciúme, né, dentro de questões que envolvem falsidade na vida do consulente. Então, é uma carta que traz muita insatisfação emocional, receio de colocar tudo às claras, porque a pessoa tem medo de chegar, ela tem uma hesitação, né, uma falta de ação, falta de atitude, porque tem medo de chegar e falar assim, não, então vamos ver, vamos colocar à prova isso aqui, se é verdade mesmo isso que eu estou vendo, isso que as pessoas estão me falando, né? E uma energia de muita fofoca, insinuações, coisas que as pessoas sugerem, né? Um autoquestionamento que está sugerido por influências externas. Então, como é uma carta que fala muito do social, né, de influências externas, se ela cai na casa número 11 da mandala astrológica, que é a carta do social, né, as convivências sociais, quer dizer que as pessoas estão desequilibradas e podem ter pessoas com energia de falsidade ou de inveja, de intrigas ao redor do consulente. Mas se sair na casa 4, que além de ser uma casa que fala do lar, ela fala também do íntimo, do interior, do passado, das energias internas. Enquanto, né, o 4 vai para baixo, para trás, para dentro, e a casa número 10, na mandala, está exatamente acima, para fora, para frente, para o futuro. Então, a casa 4 fala muito da intimidade. Como que está a intimidade da pessoa, o feminino da pessoa, e a 10, o masculino e o externo. Então, na casa 4, se sair o 4 de copas, quer dizer que a própria consulente, o próprio consulente, já está com essa energia de inveja, de intrigas, de algum tipo de falsidade. Então, além da gente levar essa carta para essa questão das influências externas, que não são muito benéficas, né, não são conselhos que a gente deve ouvir, nem questionamentos, e etc., também é uma carta que é bom a gente levar por outro lado, que é essa questão de a pessoa pode estar vendo a situação com uma visão muito estreita, no sentido de olhar para aquilo que está chato, que está causando insatisfações, deixando de ver o que é valioso dentro daquele momento, dentro daquela conquista, dentro das coisas que a pessoa tem. O conselho do 4 de copas é: para um pouquinho, reflita, analise todos os aspectos da questão, né? Procure observar tudo para você não ser injusto com a vida. Porque aquela taça ali, que as pessoas de ambos os tarôs não tá conseguindo, não tá focando, não tá enxergando, pode ser algo valioso na própria vida, só que a pessoa está dando as costas para aquilo. Então, tem algo ali que a pessoa precisa observar e não adianta ela tentar olhar de forma precipitada, nervosa, ansiosa. A pessoa precisa dar um tempo ali para refletir e analisar o contexto geral da situação. Não ver a situação, só o lado negativo da situação, ver um outro lado também, para não ser injusto com a vida no sentido, nossa, minha vida está meio parada, ou nossa, estou insatisfeita com a vida. E esquecer de olhar para aquelas outras coisas que a vida te deu, que você conquistou, e que também tem aquela questão de existe algo que pode estar
que não está revelado, mas que é importante observar, que é importante ver e enxergar. No 5 de copas, Psique, no tarô mitológico, decidiu olhar Eros enquanto ele dormia. E aí ela viu que ele era um deus, um homem lindo, que não era nada daquilo que as irmãs falavam para ela. Só que Eros acordou. E aí ele ficou muito decepcionado, porque ele tinha pedido para Psique prometer que não ia fazer isso. Então ele saiu muito magoado, muito decepcionado. E Psique atrás dele, pedindo perdão, arrependida. E aí vocês podem ver 4 taças caídas, né? Como se, tipo assim, botou tudo, Psique colocou tudo a perder, mas ainda tem uma taça em pé. Isso significa que ainda existe uma ligação entre os dois, uma ligação emocional que pode ser resgatada. Pode não ser o fim definitivo do relacionamento. Já no tarô de Waite, aqui está mostrando 3 taças caídas e 2 de pé. E um homem com essa roupa preta, em luto, né? Ele tá como se ele estivesse ali chorando, magoado, decepcionado com a vida. E para mim, sempre que eu vejo essa carta, os 5 de copas, quando eu bato o olho rapidamente, para mim é como se fosse a energia da morte. Esse homem de preto é a energia do luto mesmo, né? Da morte, de ter descoberto coisas ou visto coisas que não foram nada agradáveis e que geraram muita tristeza. Então, palavras-chave dessa carta, do simbolismo, mágoas, decepção, remorso, separação, que pode não ser definitiva, depende da carta que vai acompanhar. É um luto que precisa ser vivido para poder superar, para curar. Energia de traição, de culpa, de perda, algo que foi quebrado, a confiança que foi quebrada, desilusão. Quando a gente vê algo desastroso ou muito insatisfatório na vida. E aí, no 5 de copas, é preciso mergulhar nessa experiência, né, de vivenciar e sentir essa tristeza, esse luto, para poder aprender e progredir, deixar o passado. Porque se a pessoa ficar relutando com aquela tristeza, ela vai passar mais tempo vivenciando aquela tristeza. Então é o momento de se responsabilizar. Peraí, fui eu que causei alguma coisa, fui eu que traí, fui eu que magoei alguém, fui eu que trouxe algum ressentimento para alguém, então deixa eu me responsabilizar e aprender com essa dor. Ou então, foi alguém que te trouxe essa traição, essa mágoa ou algo do tipo, deixa eu entender por que isso veio a mim. Porque a gente atrai aquilo que está de acordo com o nosso aprendizado espiritual, que a gente precisa aprender. Seja porque a gente está repetindo padrões negativos, então o negativo vem ali para acordar a gente. Peraí, isso aqui está repetindo demais na minha vida, eu não estou gostando mais. Então, deixa eu tentar mudar esse cenário aqui. Então, também vivenciar esse luto, se foi alguém que fez algo com você, vivenciar esse luto, essa perda, mas para, tipo assim, botar para fora, limpar e tentar renovar a vida com aprendizado, aprendendo a lição da vida nessa questão. O conselho dos 5 de copas é manter a calma, afastar-se dos problemas e não resolver nada. Por quê? Porque nesse caso, vamos supor lá, Psique traiu a confiança de Eros porque olhou para o rosto dele.
naquele momento, Eros está tão decepcionado e tão magoado que ele não vai conseguir nem ouvir o que Psique tem a dizer. Ele não vai conseguir absorver a verdade dela. Então é preciso desse tempo para se afastar dos problemas, para que as pessoas envolvidas, com os dias, o passar dos dias ou das horas, elas já consigam ficar mais tranquilas, não tão atordoadas, a ponto de poder depois conversar e se entender. Só que no momento, o ideal seria isso, não tentar resolver nada por agora. Mas também, em alguns casos, pode ser uma carta que aconselha a pessoa a enxergar a verdade, né, a ver o que está por trás das sombras, o que pode estar escondido. E essa verdade nem sempre pode ser uma verdade dolorosa. Pode ser que seja uma verdade que mostre dons, caminhos, desejos que às vezes a pessoa nunca parou para pensar. Porque foi o que aconteceu com Psique, né? Psique estava naquela desilusão achando que ia olhar para o rosto de Eros e ia ver um monstro, um homem terrível, horroroso. E aí, a verdade que ela viu foi muito mais bonita e interessante do que aquilo que ela estava sugerindo em sua mente, aquilo que ela estava imaginando, aquilo que suas irmãs colocaram na cabeça dela. Então, muitas vezes aqui, o enxergar a verdade pode ser, né, não estou falando que sempre vai ser não, mas pode ser uma verdade que vai ser interessante, que vai ser satisfatória. O 6 de copas mostra a Psique abandonada, né? Houve uma separação entre Eros e Psique, ela está sozinha, então é uma carta que traz essa energia também de solidão, de estar um momento maior consigo mesma. Pode ter essa energia também de espera, ter que esperar algo acontecer, principalmente a nível do amor, né? Dependendo da casa que sair, pode ser uma pessoa que está esperando um namoro, esperando um casamento ou um romance, algo do tipo. É uma carta que fala de lembranças do passado, né? Nesse caso do tarô mitológico, é Psique nessa energia do luto, relembrando as coisas do passado, só que ela já passou um pouco daquela energia, tem energia de luto, mas ela já está com uma ansiedade mais controlada, uma certa serenidade, né? Não está mais com aquele desespero todo. Mas ainda assim ela está voltada para o passado. Então, quer dizer, lembranças do passado, a falta da alegria de viver, angústia, lamentação, abandono, o desvio de viver o presente, porque nesse caso a pessoa está pensando muito nas coisas que passaram, né? E o que passou não voltará, não tem como modificar, então é uma carta que puxa a pessoa para o presente, a não ser que ela esteja voltando para o passado para reconhecer, enxergar certas coisas, para poder fazer um trabalho de autotransformação e poder modificar daqui para frente, né? O passado não tem como mudar. E aí, a pessoa precisa aprender, é o que eu tinha falado, para seguir em frente. Só que em alguns casos, dependendo da pergunta, dependendo, né, de todo o contexto da leitura, a casa que sair, pode ser uma nostalgia não tão negativa assim. Porque ali no tarô de Waite, vocês podem ver que é como se fosse uma pessoa, uma criança, entregando flores para uma pessoa mais madura, mais idosa. Eu vejo essa carta como assim um retorno a uma vila. Sabe quando a pessoa cresceu num lugar, aprendeu num lugar e depois
que cresceu, né, que virou adulto, se mudou e de repente a pessoa quer voltar naquele lugar para agradecer as pessoas, para agradecer alguém que ensinou muito, né, estar de volta ali com essa energia de saudade, né, do passado. Então pode não ser exatamente uma nostalgia no sentido de que envolva só luto, não. Inclusive no tarot Druidcraft mostra um homem olhando para duas crianças brincando e com um olhar assim, lembrando do passado dele quando ele era criança, com aquela visão assim, nossa, de nostalgia, de tipo assim, nossa, não tem como voltar ao passado, aconteceram coisas tão legais na minha infância. Ou dependendo da questão toda, né, das cartas ao redor das casas, pode ser também um olhar assim, nossa, meu passado foi tenebroso, minha criança, na infância eu passei uns perrengues, né? Então, é uma carta que envolve muito essa questão da alegria da criança na vida. Você vai mostrar a falta da alegria da criança ou a saudade de como a gente era criança, como a gente brincava, a gente se divertia, era alegre. E também pode ser uma carta de ser grato a pessoas que nos ensinaram no passado. Sejam professores, seja uma tia, um membro da família, seja enfim, alguém que de alguma forma contribuiu para a gente sentir e ter coisas importantes no passado. O conselho do Seis de Copas é para resolver situações pendentes do passado ou simplesmente eliminar, né? Se desapegar de algo do passado que não te fez bem. Ou seja, é preciso voltar ao passado e resolver as situações ali que estão prejudicando a sua forma de viver no presente. Mas, como o Seis de Copas já saiu para mim, de uma forma que não exatamente em relação ao passado, mas foi uma época em que saiu para mim o Seis de Copas, inclusive vou dar um exemplo mais para frente, na casa do trabalho. E foi um momento em que não era que eu estava nostálgica ou com saudade do passado. Não é que eu tinha alguma coisa do passado envolvendo a questão, mas era simplesmente um desânimo com o que estava acontecendo na minha vida profissional. Então era algo que eu precisava resolver, eu precisava de um momento sozinha, mais quieta. Foi quando eu realmente segui os conselhos das cartas e falei assim, não, então eu preciso tirar umas férias. Esse é um caso isolado, tá, gente? Não pegue essas palavras isoladas para colocar nas consultas, não. Isso aqui é a minha interpretação de acordo com o que saiu para mim. Que há casos e casos, né? A gente não pode generalizar tudo. Mas para mim eu entendi isso. Eu precisava de um momento mais sozinha, mais afastada das atividades profissionais, para eu me centrar e entender o que realmente era verdadeiro ali no meu trabalho, para eu poder reformular a minha vida profissional e buscar aquilo que me daria mais motivação. Agora sobre o Sete de Copas, é uma carta que fala da energia de projeções, quando a gente se projeta no outro, quando a gente se projeta nos nossos idealismos, né? Quando a gente idealiza demais uma coisa, quando a gente sonha demais, é uma carta que fala muito de imaginação, ilusão, fantasia, utopia, devaneio, vaidade, deleite, luxúria. Pode falar também do mundo das drogas, porque é como se a pessoa ficasse viajando em algo
se entorpecendo, seja de drogas, ou se entorpecendo com todo esse devaneio, né? Toda essa imaginação, essa viagem interna, né? Então, no tarô de Waite, mostra aí um homem com várias opções de cálices. Cada cálice tem uma coisa, e isso tudo está no imaginário dele, né? Porque vocês podem ver nuvens envolvendo os cálices. Aquilo não é real, é algo que ele está projetando de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus medos, porque não são só coisas positivas, né? Tem coisas ali, por exemplo, a serpente pode simbolizar alguma coisa que envolva medo ou perigo, né? Aí já tem um pote ali com parecendo que são joias ou algo mais brilhante, né? Que traga energia de prosperidade. Tem uma que tem a cabeça de uma mulher, que pode estar falando de idealização romântica, de amor. Mas isso tudo está se passando na cabeça desse homem, que está vendo essa coisa, está vislumbrando, está lá se deleitando com o seu devaneio, mas não está se embasando em coisas reais. E aí, no tarô mitológico, já mostra Afrodite instruindo Psique sobre as tarefas que ela deve cumprir para ficar com Eros novamente. Então, no tarô mitológico, tem um plus também, né? O tarô mitológico, pelo fato de estar ligado à mitologia, além dele ter o simbolismo, o significado essencial da tarologia, que tem em todos os tarôs, tem um significado que vai além, por causa da associação com a mitologia grega. Então aqui é também, além de ser uma carta que fala sobre as fantasias, ilusões, a vaidade, etc., também é uma carta que fala da fé, de uma ajuda espiritual, dos desafios e testes espirituais para superar algo, para conquistar algo, né? E no fim das contas é preciso ter humildade e perseverança para conseguir aquilo que se quer, e mostra o seguinte, que a emoção e a imaginação, elas podem produzir coisas maravilhosas, mas que sem base na ação, na realidade, naquilo que é concreto, são meros devaneios e fantasias. Aqui, Afrodite tenta instruir Psique nesse desafio, né, das provas que ela tem que cumprir para ficar com Eros, porque ela quer testar, ela não quer facilitar as coisas para a Psique, ela quer testar até onde vai o amor de Psique por Eros, se é algo verdadeiro e se ela está disposta a se sacrificar e passar por esse desafio para conquistá-lo novamente. O conselho do Sete de Copas é buscar aquilo que se deseja com mais ambição, né? Porque como o Sete de Copas é uma carta de desejos que traz idealização, sonhos, imaginação, é porque no conselho, quando você usa o conselho, é a essência da carta que você tem que colocar em prática. Então, nesse caso, praticar, realizar aquilo que você quer, todos os seus anseios, desejos e vontades mais profundas do momento, buscar realizar esses desejos ou se inspirar, né? Buscar inspiração, porque a pessoa, quando ela está ali viajando nos seus sonhos, ela está criando mentalmente ali, ela está com energia de criatividade. Então é usar essa criatividade para criar realmente aquilo que você quer, buscando inspiração na área da vida correspondente à pergunta do consulente. O 8 de copas no tarô de Waite mostra um homem
escalando montanhas, né, atravessando rios, num cenário noturno com eclipse, ou seja, o eclipse traz a energia da transformação, a lua traz a energia do medo, dentro dessas simbologias, montanhas, em outros tarôs, escadas, paredes, enfim, mostram obstáculos, ou seja, é como se a pessoa estivesse partindo para outra, seguindo em frente. Mas também o tarô o tarô mitológico, ele já mostra com mais profundidade a carta, né, o simbolismo, que é Psique executando a última tarefa de Afrodite, que é a viagem ao submundo. Então, ela desce ao submundo é como se ela fosse no submundo da realidade aparente, para enxergar as sombras, para ela poder ir lá na dor, no fundo da dor, no fundo do poço, para ela reconhecer a dor, reconhecer as sombras e poder superar. Então é uma carta que é como se fosse o eremita que se isola para se conhecer em busca da paz. E é uma carta de muita transformação, de autoconhecimento, porque a pessoa vai lá no fundo do poço, e esse fundo do poço às vezes nem tem tanto essa conotação negativa, né? Ela vai lá na sua intimidade mais profunda para conhecer a verdade, para conhecer aquilo que está escondido ali pelas sombras, pelo inconsciente. E acaba sendo, né, dentro da mitologia, dentro dos arquétipos aí do tarô, é uma carta de desilusão, decepção, perdas, fracasso, depressão, luto, desistência, ir ao fundo do poço, interiorização, jornada ao desconhecido, consciência íntima das sombras, enfrentando a verdade. Então, se essa carta sai na casa 8 com os arcanos maiores do eremita ou da lua, da sacerdotisa ou da morte, é depressão profunda. Então, é o caso da pessoa precisar de um auxílio, de pedir ajuda, porque é como se ela estivesse no fundo do poço mesmo, por causa de duas cartas falando de uma caída, né? Uma recaída ali a nível emocional. Se cair na casa da espiritualidade, que é a casa número 9, quer dizer que pode existir espírito obsessor dentro da vida do consulente. E é essa escalada das montanhas, né? As montanhas, mostra assim, uma mudança de uma situação menor para uma de maior significado. É tipo assim, estou abrindo mão, vamos colocar assim, né? Estou abrindo mão de algo que eu acho importante na minha vida para eu conquistar algo maior. E a lua, ela aparece aí também no tarô mitológico como um período de consciência íntima, né? O autoconhecimento. Então, essa jornada ao submundo é tipo assim, quero me aprofundar no desconhecido que há dentro de mim. O conselho do 8 de copas é revelar a verdade, ou revelar a própria intenção, ser verdadeiro, né? E aí, no caso, é ser verdadeiro ou buscar a verdade interior também, né? Que está simbolizando aí pelo submundo no tarô mitológico, entrar em contato com as próprias sombras para o autoconhecimento e para a autotransformação. No 9 de copas, no tarô mitológico, mostra que Psique foi resgatada do submundo e reunida a Eros. Aí mostra Afrodite abençoando a união dos dois, eles reatam o casamento, reatam o amor, né? E é um símbolo de trevo de 4 folhas,
esse 9 de copas. É como se tinha que ter um trevo de 4 folhas nesse simbolismo, né, nos desenhos, porque é uma carta que fala de realização de sonhos, plenitude, abundância, alegria, bem-estar, alto astral, uma felicidade em conjunto, satisfação, alegria compartilhada, recompensa pelos esforços, vitória mesmo, né? Pode ser uma festa, uma celebração, uma diversão, união de negócios também, realização pessoal, emocional, pode ser um namoro, dependendo da pergunta, ou um casamento, prosperidade, lealdade, saúde. Aqui o 9 é 3 vezes o 3 de copas. Então, o 3 de copas tem essa energia também de alegria, de realização, de união, de celebração. O 9 é como se fosse 3 vezes o 3 de copas. Então, é uma alegria muito forte, é uma realização que vem com esse simbolismo aí, se a gente colocar o trevo de 4 folhas, que é um símbolo de sorte, de vitória, de conquista. No tarô de Waite, mostra um homem com um semblante muito feliz, né? De realização, com todos esses cálices atrás dele, né? Mostrando aí energia de realização e satisfação emocional, pessoal. O 9 de copas traz o conselho de ser leal e honesto, cumprir com a própria palavra, além dessa energia de celebração também, celebrar a vida, buscar a união, a prosperidade, as realizações, a alegria. E o 10, como todo 10, vem com energia de finalização. E aqui seria uma conclusão com energia de prosperidade, como se fosse assim, fechando, concluindo com chave de ouro, porque foi conquistado aquilo que se deseja, né? E aqui então tem muita energia de harmonia, integração, honra e virtude, plenitude, amor, felicidade, compartilhamento das alegrias, da prosperidade, união, né? No tarô de Waite, vem com um casal muito feliz, né? Com um arco-íris acima deles, um arco-íris com 10 taças simbolizando a felicidade. E as crianças, né? Os filhos brincando, ou seja, uma família, aquela energia de união e prosperidade da família. E no tarô mitológico, está simbolizando a elevação de Psique ao nível divino, para que ela possa entrar no mundo dos deuses com o marido. As taças estão em equilíbrio, né, uma do lado da outra, formando um símbolo, elas estão equiparadas, né, igualadas. Então, vem com essa energia de equilíbrio na vida. Se essa carta sair na casa 4, significa que a pessoa fez essa integração do masculino com o feminino. Que agora no 10 de copas, Eros e Psique estão em harmonia, né? Em equilíbrio com essas duas energias, a projetiva e receptiva. Então é uma integração de ambas as energias no consulente. E o conselho do 10 de copas é buscar a própria felicidade, em harmonia com o meio ambiente, com o social, fazer essa integração do masculino com o feminino, conquistar seus objetivos, né? Concluir com chave de ouro aí as suas realizações, com alegria, né? Buscando a alegria de viver, buscando as uniões e compartilhando isso com o outro.